Shalom, igreja. Começamos muito bem, né? Continuaremos assim, em nome de Jesus. Feche seus olhos mais um pouquinho aí. Por favor, vamos orar mais um pouco. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor nos encontre nessa manhã. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Essa casa é sua. O Senhor é o dono desse lugar, Senhor. Envia os teus anjos ministradores. O Senhor tem liberdade, Pai. Nos procura, Deus. Mesmo aqueles que estão mais escondidos, eu peço que o Senhor os encontre nessa manhã. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter esse anseio de te encontrar, Pai. Um anseio forte de encontrar a tua presença nessa manhã, Deus. O Senhor já se faz presente aqui, Senhor. Que o teu doce Espírito tenha liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas 15. Já há alguns domingos nós estamos falando sobre as parábolas. E hoje não seria diferente. Essa daqui é bem conhecida. E aí eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu não queria que o tema da minha ministração fosse a ovelha perdida. Todo mundo já sabe que o tema dessa parábola é a ovelha perdida. Então, me traz algo diferente. E aí, ele falou para mim, eu sou o Deus que te procura. E o tema da mensagem é o Deus que te procura. E esse Deus, ele está aqui, nos procurando nessa manhã. Vamos lá em Lucas 15, a partir do versículo 1, diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente em seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Aqui, só para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo, né? Aqui é a primeira vez em que Jesus tem essa conversa mais séria, vamos dizer assim, né? E esse momento em que Jesus está compartilhando essa parábola, ele está cercado por pessoas que são consideradas, vamos dizer assim, eu esqueci a palavra, mas excluídas. Aquelas pessoas que não mereciam ouvir aquilo que Jesus fosse falar. Na verdade, não aos olhos de Jesus, mas aos olhos dos religiosos. Eles achavam que era um erro Jesus estar compartilhando algo tão precioso com pessoas tão sujas, pobres, pecadoras, erradas, com vícios. E eles se achavam os bambambam, né? Não, porque eu
sei tudo. Eu conheço a palavra. Eu vou no culto todo domingo. Se tem culto segunda, eu vou. Terça, eu vou na outra igreja, porque na minha não tem. Quarta, eu vou na célula. Quinta, eu vou no culto de oração. Sexta, eu vou no culto de casais. Sábado, no culto de jovem. Domingo, no culto da manhã, no culto da tarde, no culto da noite. Então, isso tem que ser só para mim. Não pode ser para essas pessoas. Quem ele pensa que é para compartilhar essa palavra com essas pessoas? Era isso que esses religiosos eles achavam. E aí no 15:2 mostra, né, que os religiosos eles ficavam ali sussurrando, fazendo aquela fofoquinha. Este recebe os pecadores e come com eles. Que absurdo isso. Quem ele pensa que é para fazer um negócio desse? Essa crítica ela revela algo profundo. Os religiosos daquela época se achavam bom demais. Para eles, os perdidos não mereciam atenção. Mas Jesus conta essa parábola e revela exatamente o contrário. Que o coração de Deus se volta para quem está perdido. E nessa mesma parábola, ele faz... Elas têm o mesmo foco. Aqui é uma parábola, mas ele passa por 3. Que é a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E em todas elas, algo de valor se perde. Há um esforço grande para encontrar. E em todas as 3 parábolas, aquilo que estava sendo procurado é encontrado. E quando aquilo que é encontrado, existe uma celebração, existe uma festa, alegria, porque a palavra vai dizer que o pastor ele fica alegre em encontrar sua ovelha, e ele dá uma festa depois para os amigos. Jesus estava mostrando que Deus não é indiferente a quem se afasta ou ao perdido. Pelo contrário, ele se move, ele se importa e ele se preocupa com essas pessoas. Essa é a grande verdade do Evangelho. O amor de Deus vai além de religião. Ele não espera você ficar todo certinho. Eu já ouvi muita gente falando assim, eu não vou para a igreja agora, porque eu estou vivendo uma vida de muito pecado. Eu estou fazendo muita coisa errada. Então, primeiro eu vou me consertar e depois eu vou para a igreja. Depois eu conheço a Jesus. Agora não. Porque agora eu não sou digno disso. Enquanto, na verdade, ele deveria vir assim. Porque é assim que o Senhor nos deseja. Porque quando nós estamos assim, nós somos dependentes dele. O dia que a gente tiver perfeito, sem nenhum pecado, sem nada a melhorar, a senha vai ser chamada. Sobe porque já não faz sentido, mas você está aí. Chegou a sua hora, sua senha foi chamada. Número 369 milhões. Aí sobe a pessoa. A 100% correta. E diante disso, a gente começa a entender que o amor de Deus é incondicional. Independente da maneira que eu me encontro, da maneira que eu sou. Ele me ama incondicionalmente. E ele me procura o tempo inteiro. Por mais escondida que eu esteja, ele me procura. Por mais suja e imersa no pecado que eu esteja, ele continua me procurando. Quanto mais na vida errada que eu estiver, ele continua me procurando. O pastor ele tinha 100 ovelhas, mas ele sentiu falta de apenas uma. E isso é muito legal, porque aos olhos humanos, nossa, é só uma, né?
Ah, é uma só, deixa para lá, eu ainda tenho 99. Eu vou focar nas 99, porque uma não vai me fazer falta. Essa é a matemática do mundo. Mas a matemática de Deus é totalmente diferente. Na matemática de Deus, vale tudo. Não é 1%. Na matemática de Deus é 100%. É tudo. Então, você não é mais um. Você não é só mais uma ovelha que o Senhor está procurando. Você é o tudo de Deus. Você é tudo que Deus deseja e que Deus tem. Ele criou tudo, mas o que de fato importa para Ele é você. Ele não se importa com os rios, com os mares, com o céu, com nada, com os prédios, com nada, com os animais. Ele se importa com você. Ele criou tudo isso, mas Ele se importa com você. O amor dele é incondicional por você. Na Bíblia a gente não vê dizendo assim, o amor de Deus é incondicional pelo céu, pelo mar, pelos animais. Não, é o amor incondicional por mim e por cada um de você que está aqui hoje. Esse é o amor de Deus. Lá em Lucas 19:10, diz assim, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o Deus que te procura, está aqui procurando por alguém que está perdido, está distante, cansado, desanimado. Ele te conhece e sabe onde você está e o que você está passando nessa manhã. Aí lá em Isaías 43:1, vai dizer, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse é o Deus que te procura. Em toda a Bíblia, nós vamos encontrar versículos dizendo isso. Você é meu. Você é meu. Eu sou teu. Você é meu. E aí, a parábola continua e acontece o afastamento da ovelha. E ela não fugiu ou se desgarrou do rebanho porque ela era uma ovelha rebelde. Ah, eu sou rebelde. Não quero ir na igreja. Acontece, mas essa ovelha aqui, ela não foi tomada por uma rebeldia. Ela ficou distraída. E ela começou a se afastar. E assim, às vezes, acontece com muitos de nós. Você está fazendo tudo certinho. Você está vindo na igreja, você participa de célula, você lê a sua Bíblia, mas em algum momento, algo acontece. E aí pode ser, de repente, uma escolha errada, uma decepção, um pecado escondido, uma amizade que às vezes não era muito legal, mas você ainda assim, não, eu vou continuar nessa amizade aqui que eu acho que vale a pena. Pequenas coisas, até as coisas que não são pecado. E você, quando percebe, você já está envolvido por aquilo e já está distante. E aí você olha para um lado e olha para o outro. Eu li um pouco sobre as ovelhas e o pastor, e eu li que a ovelha, longe do pastor, ela é o animal mais... ela se torna o animal mais... como eu posso dizer? Vulnerável, obrigada. Mais vulnerável. E assim somos nós.
quando a gente se distancia do Senhor, nós nos tornamos vulneráveis. E o diabo, o que ele quer é uma única oportunidade nessa vulnerabilidade que a gente tem para nos atacar e nos tirar de vez da presença de Deus. Lá em Isaías 53, no versículo 6, a gente vai ler só a parte A. Todos nós andamos desgarrados como ovelha. Cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Então Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, quando a gente se perde e se distancia, o Senhor continua procurando por cada um de nós e não desiste. Ele procura, procura e continua procurando. E continua procurando. E aí, para mim, essa é a parte mais legal. Que é quando o pastor deixa as 99 e vai atrás do tudo dele. Mas aí, ele não é irresponsável. E isso é fantástico. Porque não é, deixei as 99 e, ai meu Deus, cadê uma? E deixa todo mundo no meio do caminho. Não, ele deixa as 99 em segurança. E vai procurar o tudo dele. Só depois que as 99 estão em segurança, é que ele vai procurar a ovelha perdida. E ele não manda ninguém fazer isso. Não, olha, vai lá e dá uma procurada lá onde essa ovelha perdida ela está. Não, ele mesmo vai. Quer ver só? Lá em João 10, 11, vai dizer assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aí depois, em Ezequiel 34, 15 e 16, se vocês não quiserem abrir, não tem problema, eu vou indo, tá? Ezequiel 34, 15 e 16. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar e repousar, declara o soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. E enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Só até aqui. Então o pastor, ele não fica sentado ali. Uma hora ela vai voltar. Ela vai achar o caminho. Não. Ele deixa as 99 em segurança e sai à procura. E esse vale, esse pasto, nem sempre ele é um pasto verdinho, bonitinho. Se você for estudar um pouquinho, os lugares onde as ovelhas ficam, tem espinho, tem caverna, tem bicho que come ovelha, deve ser, sei lá, não vou falar aqui para eu não falar o nome de bicho errado, mas deve ter algum bicho que ataca a ovelha. O quê? Lobo, obrigada. Eu entendi porco. Ai, minha cabeça. Quê? Então, são muitos lugares perigosos que o Senhor ele passa para nos livrar. E às vezes são nesses lugares que ele nos encontra. Nos lugares onde tem espinho, em cavernas. Às vezes, isso tudo trazendo para a nossa realidade, depressão, ansiedade, vício, adultério, tantas coisas, tantos lugares que nós estamos, nós podemos estar, que o Senhor não mede esforços para nos tirar de lá. Assim é Deus, Ele desceu do céu, se fez homem, morreu na cruz e ressuscitou. Tudo isso para alcançar cada um de nós.
Ele é o Deus que te procura, onde quer que você esteja. Na dúvida, no erro, no fundo do poço, não importa. Onde você estiver, lá Ele já está. Em Salmos 139, Gu, essa não precisa abrir, tá? Não precisa colocar para a gente, porque quando eu li, o David sabe, quando eu li isso daqui, eu falei, amor, corre aqui, você tem que ver essa versão. Meu Deus, o Senhor é fantástico. Eu amo o Senhor. Meu Deus, e eu fiquei, acho que uma meia hora lendo isso daqui, no meu quarto, e agradecendo e falando, Senhor, obrigada. Obrigada, porque o Senhor me livrou. E quando eu achei que eu estava no fundo do poço, o Senhor já estava lá para me resgatar. Salmo 139, do 7 ao 12, na Bíblia, a mensagem vai dizer assim, preste muita atenção. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Se subo ao céu, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estás lá me esperando. Então, disse a mim mesmo, Ele me vê até na escuridão. À noite, eu estou imerso na claridade. Vou ler de novo. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Se subo aos céus, tu estás. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estás lá me esperando. Então, disse a mim mesmo, Ele me vê até na escuridão. À noite, estou imerso na claridade. Lá, Ele está. 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 E lá, Ele está. Não existe um lugar que você esteja, que Ele seja incapaz de te encontrar. Não existe nenhum lugar onde você possa se esconder e Ele não te encontrar. Porque Ele já está te esperando. Em qualquer lugar. Se é numa decepção, Ele já está lá. Se é num erro, Ele já está lá te esperando. Se é numa falta, Ele está lá. Se é no momento de escassez, Ele já está lá. E aí a parte boa da parábola. Lucas 15, 5 e 6. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. O texto no comecinho vai falar assim, e quando a encontra? Quem encontra alguma coisa é porque estava procurando. Certamente estava procurando. O pastor, ele não ficou esperando ela voltar sozinha. Ele foi intencional. Quando ele saiu à procura dela. Ele não saiu para passear. E quando ele encontrou, ele não a repreendeu. Ele não brigou com ela. Ele não tirou um chicote lá e começou a bater nela. A Bíblia não traz isso para a gente. A Bíblia vai falar que ele ficou tão feliz que ele reuniu os amigos para dar uma festa. A ovelha perdida, desgarrada, que se distraiu e foi para longe do rebanho. Ele carregou ela com alegria nos ombros.
Esse é o coração de Deus. O momento em que ele encontra alguém que estava perdido, não é marcado por cobrança, por apontamento, por palavras, ele não profere palavras de acusação. Muito pelo contrário, esse encontro ele é marcado por amor e graça. O pastor, quando ele encontra essa ovelha, ele fala: eu vou cuidar de você. Eu vou tratar das suas feridas. Eu te amo, vem cá. Deixa eu te colocar aqui para ficar mais confortável. Eu não vou deixar você voltar todo esse caminho a pé. Eu vou te carregar aqui nos meus ombros, vem? Tenho colo para você. Esse momento, ele não é um momento de condenação. É um momento de restauração. Em Salmos 34, 18... vai dizer assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse é o nosso Deus. O Deus que procura aquele coração machucado, despedaçado, desesperado. O pastor, ele vê a ovelha no chão. Ele se aproxima, se abaixa, olha nos olhos dela e fala: vem. Eu vou cuidar de você. Em Isaías 40, 11, diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu colo. É isso que o Senhor quer fazer com a gente nessa manhã. Ele é o Deus que te procura. Muito mais do que isso. Ele é o Deus que te encontra. Esse é o nosso Deus. É o Deus que te encontra. Que te acolhe. Que te leva de volta para casa. Que cuida das suas feridas. Que te carrega no colo. Que te protege. E Ele não faz isso por obrigação, mas com alegria, com amor. Eu falei no início que a ovelha perdida é o tudo de Deus. E quando eles se encontram, começa o início de uma nova história. Uma história de restauração. Uma história de cuidado. Uma história de amor. Ele não está esperando de você perfeição. Não é isso que Ele quer. Mas Ele está esperando a abertura. Que o seu coração esteja disposto a viver com Ele. Ele não vai te acusar. Ele não vai apontar os seus pecados. É claro que nós aprendemos que nós precisamos reconhecer os nossos pecados, encontrar aquilo que, as coisas que estão ruins em nós, as nossas atitudes. E o nosso coração precisa ser um coração quebrantado diante de Deus. Senhor, eu errei, eu me afastei, eu me distanciei. E aí a gente escuta muito essa palavra e as pessoas ministrando essas palavras para aqueles que estão longe do Senhor, que estão no mundo, que estão desviados. Mas hoje eu quero trazer uma reflexão, não que isso não seja importante, mas eu quero trazer uma reflexão para a gente.
onde nós estamos? Pode apagar a luz, por favor. Qual é o lugar que nós nos encontramos nessa manhã? Como você chegou aqui hoje? Qual lugar que você está? Como o seu coração tem andado? Nos últimos dias, semanas, talvez meses, anos. Porque estarmos aqui dentro, vir para o culto todo domingo, não significa nada. Eu já fui assim. Célula, culto de jovens, culto de manhã, culto à noite. Mas eu estava em um lugar distante do meu Pai. Onde você se encontra nessa manhã? Às vezes presa nas experiências passadas, às vezes com dificuldades financeiras, problemas emocionais, ansiedade, depressão, crise de pânico. Lembra que existe um Deus que te procura. E hoje você tem uma oportunidade. O Senhor, Ele está te dando uma oportunidade hoje, de você ser encontrado por Ele. Então não perde essa oportunidade. Chama por Ele. Ele deseja encontrar aquele que é tudo para Ele. Você não é só mais um. Você não foi um erro. Você não está aqui por acaso. Existe uma oportunidade. E existe a presença de Deus nesse lugar, que é capaz de transformar a sua vida para sempre. Hoje você pode ser liberto daquilo que te prende há tantos anos, porque existe um Deus que está te procurando. Hoje você pode ser curado de algo que você luta por tantos anos. Não perde essa oportunidade. Se coloca de pé, por favor.